E o nosso Papo das 6 de hoje é com o professor e especialista em empreendedorismo tributário, Edgar Madruga. Tudo bem, professor? Bom dia. Obrigado. Fique à vontade. Olha, a missão de hoje é como gostar de pagar impostos. O professor veio trazer esse tema para a gente. Você pode participar, 99804-4400 é o nosso WhatsApp. É possível gostar de pagar tributos, impostos e taxas, professor? Eu sempre faço uma analogia com 2 pontos. Primeiro é como a gente enxerga a questão da tributação. Primeiro, o próprio nome já nos coloca, né? Se fosse uma coisa gostosa, não seria chamado imposto, seria doado, participado ou qualquer outra coisa. De fato, a gente viver em sociedade, há uma necessidade de como a gente vai ratear as despesas coletivas. Exemplo, quando você mora num prédio de condomínio, em que, em vez de você instituir uma opção de fazer, por exemplo, limpezas que cada morador assumisse a responsabilidade, o que é que se faz? Se reúne em forma de taxa de condomínio. Eu sempre gosto desse exemplo, porque quando o proprietário, né, tem o poder de decidir fazer diferente, ele mesmo institui uma taxa de condomínio. Para quê? Para exatamente divisão das, digamos assim, das despesas coletivas. De certa forma, fazendo uma analogia, tributo é isso. Já que a gente não pode viver sem tributação em sociedade, como ratear essas despesas coletivas? É a melhor forma, tá? Teve coisa muito pior ao longo da história. Que tal a gente ter um olhar diferente? Que tal a gente olhar para esses tributos de forma estratégica? E aí sim, talvez até olhar para a sociedade e cobrarmos o melhor uso do nosso dinheiro, que eu acho que com certeza vai ser a grande temática, a grande incômodo das pessoas, né? Agora, de fato, o Brasil tem muito imposto? Eu não lhe diria que tem muito imposto, tem países que têm muito mais impostos, tem países que têm muito menos impostos. Então, eu diria a você que o Brasil estaria sim com bastante impostos, mas talvez a característica perversa, especificamente do brasileiro, do cenário tributário brasileiro, seria a forma de se tributar. Nós tributamos muito o consumo. Essa discussão muito que está aí hoje dentro do Congresso Nacional de reforma tributária está um pouco aderente a isso. Em vez da gente tributar aquilo que é clássico no mundo, que é patrimônio e renda, que é em cima do que há. Se você tem um patrimônio grande, você vai pagar mais impostos. Hoje se tributa, por exemplo, um saco de arroz. Mais cedo estávamos vendo aqui a questão da energia. Então, a alíquota da energia, ela tem uma pequena variação, mas no fundo, todos pagamos sobre o consumo. Isso é um pouco injusto. De que forma? Quem ganha R$500 mil vai pagar sobre um saco de arroz a mesma tributação de quem ganha um salário mínimo. Então, talvez poderíamos ter eu não queria discutir a carga ser grande, mas eu queria colocar a ênfase sobre a importância de talvez sermos mais justos e talvez a nossa tributação não seja. Professor, é um pouco recente até no Brasil, a gente vê a discriminação dos impostos num saco de arroz, por exemplo, quanto daquilo é um imposto. Mas isso tudo traz uma noção real para o brasileiro ainda? Será que o brasileiro, sul-mato-grossense, o campo-grandense, tem noção de quanto paga de imposto? Como regra, a sociedade em geral ignora esse potencial de tributação. Tem muita tributação oculta. Isso que você citou é um exemplo muito interessante em que houve uma lei no passado, um movimento para que tivesse maior discriminação ou melhor detalhamento. Aquilo é um valor não absoluto, não é um valor 100% real, mas de certa forma ele é muito educativo. Mas quando as pessoas conhecem o quanto pagam de impostos, será que elas dominam o ciclo completo de tributação? Tributação está em tudo, infelizmente, dentro desse país. Seja, por exemplo, nos nossos salários, quando há desconto, seja, como você citou, na compra de um arroz, seja na compra de qualquer veículo. Então, a tributação, olhando para um todo, seria extremamente importante para a sociedade. Eu cito muito que conheça aquele que te gera uma carga tributária, quer dizer, que te gera um cálculo muito grande. O que é que eu falo de tributo? Nós temos 36% de carga tributária média, quer dizer, de cada R$100 de faturamento, 36 vai para os impostos. Isso para o cidadão comum mesmo. Para todos. Isso é uma média, obviamente, a gente fala de carga tributária de PIB, eu estou pegando um número relativo. Esses 36% vai variar. Uma pessoa, talvez, com menor poder aquisitivo, tem uma carga tributária menor, o pequeno empresário tem. Mas, na média, nós pagamos em torno de 36% dos impostos. E aí, professor, tem algum jeito de pagar menos imposto na legalidade, claro, né?
Eu sempre digo assim, a questão da legalidade e ilegalidade são planejamento tributário. Eu não gosto de falar a palavra sonegação, acho ela muito forte. Eu vou chamar de planejamentos tributários agressivos. Esses planejamentos tributários agressivos, o grande desafio é se você for pego pelo fisco. E aí ele, de certa forma, desmonta e compensa. Para o cidadão comum, aquele que está nos assistindo hoje, que é, vamos dizer, trabalhador, nós temos uma certa rigidez de permitir algum tipo de planejamento tributário que diminua a sua carga tributária. Eu posso talvez dar um exemplo para uma pessoa de classe média que possua uma empregada doméstica com carteira registrada. Nós temos um desconto, por exemplo, do INSS patronal no imposto de renda da pessoa física que muitas vezes é ignorado. Isso é em torno de mais de R$1.000 que pode ser descontado no seu imposto de renda pessoa física se você pagou INSS, volto a repetir, né? Se você está com a sua funcionária com carteira assinada, isso pode ser descontado. E eu faço por enquete e pesquisas, mais de 30% das pessoas que possuem essa condição não usam. São R$1.000 que estavam perdidos. Então, temos algumas alternativas, mas eu acho que o grande, e talvez aonde sim há uma grande diferença de oportunidade, está para aquele que é empresário, para aquele que está podendo exercer atividade, seja comercial em qualquer nível. O que a gente percebe ao longo de uma vida profissional, de estudo sobre a área? Há um desconhecimento ou até, de certa forma, uma ojeriza, e aí nos afastamos. Mas como é que a gente se afasta de algo que praticamente leva 1/3 do nosso faturamento? É onde está a lucratividade, onde está a oportunidade, onde está como fazer diferença. Eu gosto de dizer, né? É onde separamos a sorte da boa sorte. Poder fazer planejamento tributário de forma burra, fazer empreendedorismo de forma burra, é aquele que você ignora os cenários que você está envolvido. Plantar boa sorte seria aquela coisa que eu digo que faz toda a diferença. Corra atrás, busque assessoria, busque o conhecimento que pode fazer diferença. Pode parecer uma loucura. Para o nosso consumidor, a pessoa que é empregada, talvez eu não tenha muita maleabilidade. A terceirização pode talvez ser uma opção, né? A pejotização tão clássica permitida mais recentemente pela reforma trabalhista. Mas para o empresário, eu lhes falo, há um campo de oportunidades, há muita gente pagando, a despeito de não gostar, muito mais imposto do que deve. Muito mais imposto do que deve. Tem pergunta de telespectador para a gente, deixa eu abrir espaço aqui nessa nossa interatividade. Júnior de Corumbá, acho que a forma mais fácil de gostar de pagar imposto é quando vemos o resultado revertido em melhorias para a população, coisa que não ocorre na mesma proporção. Pagamos muito e vemos pouco resultado. Perfeito. Eu sou o Júnior, né? Júnior, eu sou obrigado a não tem como discordar que há um mau uso. Hoje é o nosso maior desafio e, infelizmente, aqui eu não estou falando do governo A, B ou C, não importa quem esteja, eu consigo te trazer exemplos de todas as matizes, né, de todos os partidos que participaram de alguma administração pública nos últimos anos, de certa forma, há um excesso de gastos muito mal feitos e, por tabela, financiando através dos tributos e aumento de carga tributária. Nossa carga tributária, historicamente, aumenta, e isso vem ao longo de uma história, e basicamente por excesso de despesa e mau uso, sim. Quem dera eu pudesse ter um fisco tão eficiente no controle do uso do nosso dinheiro. Não tenho como dar uma dica, só 100% concordar com você, Júnior. Será que vamos evoluir para um controle mais rigoroso também desses gastos? Eu entendo que nós estamos vivendo um momento extremamente oportuno sobre dois aspectos. A sociedade está bastante incomodada com tributos. A gente vê criação de normas, e é uma parte muito triste para você que está me assistindo. Os nossos legisladores estão escondendo o aumento de carga tributária, estão fazendo, de certa forma, dissimulação para aumento de carga tributária, e a gente vê o aumento indireto. Quer dizer, hoje os políticos têm receio de aumento. Isso já é uma grande notícia, porque pelo menos já se incomodam e sabem da dor da sociedade. Mas o que eu acredito são esse mundo digital, essas novas tecnologias, o que elas permitem? A rastreabilidade, seja do contribuinte, né, seja daquele que está pensando em fazer planejamento tributário agressivo, mas ao mesmo tempo permite um maior controle, a maior rastreabilidade. Nós temos alguns exemplos, mas temos ainda muito a evoluir. Eu creio firmemente que nós vamos ter cenários, por causa dessa rastreabilidade, melhores no futuro. Tem mais participação de telespectador também com a gente. Sérgio Ramos de Anastácio, o Brasil tem muito imposto, pouco benefício e retorno que não vem dessa forma correta. Então, segurança, saúde
essa é a sensação do cidadão, né? Estamos juntos, tá? Eu quero só frisar, Sérgio, eu não estou aqui defendendo a tributação no seu sentido direto, porque o que ocorre? Nós temos um brutal mau uso do dinheiro, mas é um mal inevitável de se viver em sociedade. Eu faço analogia de novo daquele condomínio, quem mora em condomínio que está nos assistindo. O que acontece? Você tem um porteiro, de novo, olha a segurança, você tem a limpeza que é lá, e por que você não rateia? Porque cada morador não ficasse, por exemplo, responsável de limpar o seu andar. Você economizaria em número de funcionários e, consequentemente, no rateio na sua taxa. Quer dizer, há meios alternativos de diminuição dessa carga tributária. Parece uma loucura aqui falar, mas quando a gente joga um papelzinho, né, na rua, pode parecer um conceito de cidadania muito besta, mas ao jogarmos, há uma necessidade de contratar alguém para que faça aquela limpeza. E como é que esse dinheiro é contratado? É de todos. E aí a gente confunde muito, né? O que não é de ninguém, a rua, na verdade, é de todos nós. Então envolve questões de cidadania, envolve uma questão de cobrança, e eu acho que para mim o ponto principal de todos nós brasileiros é esse exagero do mau uso do nosso dinheiro. A sensação é horrível e eu só posso dizer que estou junto com essa dor. Professor, a gente tem um cenário de 3 possíveis propostas de reforma tributária, assunto que se arrasta no Brasil há muitos anos, numa expectativa dessa reforma. Qual o cenário possível, então, para o ano que vem? De alguma forma, essas possíveis reformas podem significar menos imposto? Vou começar logo então, sou o arauto da má notícia aqui, né? Infelizmente, a questão de diminuição, precisou colocar um paradigma. Não haverá diminuição de impostos por causa de reforma tributária. Não há espaço dentro do governo, volto a repetir, pelas despesas. A gente só diminui impostos. Faça uma analogia com a gente, com o nosso salário, com a nossa conta corrente de dentro de nossa casa. A gente não pode gastar mais do que ganha. Se estamos gastando e não mexemos na despesa, a gente não pode diminuir o quanto ganha, senão a gente vai passar para o cheque especial. Então, essencialmente, as propostas de reforma tributária, elas não visam a diminuição de carga tributária. Ao contrário, já está, digamos assim, de forma a igualar ou manter. E isso eu já considero uma vitória, porque eu tenho meus receios se eles não vão aproveitar e colocar um aumento, como eu falei, de certa forma dissimulada. Mas eu acho que a gente pode melhorar muito a forma, e é isso que eu vejo, é a forma de você fazer o cálculo desse imposto. Nós temos um cenário que esse cálculo ele é impreciso, esse cálculo ele é difícil de ser feito, ele é trabalhoso de ser feito. E aí talvez o uso dessas formas que a gente possa simplificar a forma de fazer esse cálculo. E aí eu acredito que melhora o cenário. Impostos mais transparentes são mais fáceis de ser cobrados, também são mais fáceis de ser fiscalizados. E aí eu talvez, aí eu venho minhas crenças religiosas, minhas crenças de fé em Deus, que a gente possa sim ter pelo menos um cenário melhor. Diminuir impostos, infelizmente não. Tem mais pergunta de telespectador. Luiz de Campo Grande gostaria de saber como não pagar substituição tributária na entrada de mercadorias de outros estados. Algo bem específico ali, né, professor? Ele está falando de uma forma de tributação. O que ocorre? O Estado, são normas tributárias, ele faz, quando a mercadoria vem, alguma empresa assume a condição. Eu faço uma analogia com a bebida, a cerveja. A cerveja, quem paga é a distribuidora ou o fabricante, em vez de cobrar o imposto de cada um dos botecos que, imagine, tenhamos, ainda agora em véspera de feriado, né, por esse nosso querido Mato Grosso do Sul. Olha bem, em vez de, imaginou, botaram uma fiscalização em cada um desses pequenos bares, então a substituição tributária nada mais é do que você concentrar naquele maior a arrecadação como se fosse um pagamento antecipado, né, desse tributo. Bem, como não pagar seria a forma, literalmente sonegar. Existe uma lei, uma obrigatoriedade de se pagar. Então, eu não posso dizer a você não tem, mas são meios que eu diria a vocês alternativos ou talvez agressivos, voltando àquele conceito. Para a gente encerrar, professor, até uma telespectadora conversava comigo mais cedo. Pagamos impostos em duplicidade no país, no Brasil, e tem como evitar isso de alguma forma? Quando você tem a sensação de que algo que você compra, você já paga esse imposto na compra, na produção, em vários lugares? Aí talvez seja exatamente a máxima daquilo que eu estudo, do que eu faço e do que eu vivo.
nós pagamos imposto a mais do que deve. E aí sim, o conhecimento é capaz. Volto a repetir, para aquele que é trabalhador, que é consumidor, ele tem pouquíssima maleabilidade. Mas para o empresário, aí sim, há como a gente agir de forma com muita sabedoria, plantar o que eu chamo muito a boa sorte. Porque aí sim, planejamento, coisa que brasileiro não gosta muito. A questão especialmente de se entender dentro do cenário, num conceito, por favor, formal, seria evitar, vamos dizer, na teoria bem aqui, eu vou falar um juridiquês, né? É evitar a ocorrência do fato gerador, quer dizer, se antecipar a cobrança ou a necessidade de tributo. Tem como se fazer, para isso há muita sabedoria e aí um campo de prosperidades para acontecer para todos. Há oportunidade sim, especialmente para a área empresarial. Por quê? Porque é ele que absorve, num primeiro momento, obviamente, embute no preço, essa carga tributária. A ele tem muita gente pagando imposto a mais do que deve. Obrigada pelas dicas, professor Edgar Madruga, especialista nesse empreendedorismo tributário, assunto que a gente sempre tem que conhecer muito, né? Bom dia. Bom dia, minha gratidão a todos.